Vamos orar? Amado Pai, nós colocamos diante da Tua presença por causa de Jesus Cristo. É através dele e da Sua obra que nós nos ousamos chegar até o trono da Tua graça, para que possamos ser tratados pelo Senhor. Nós precisamos muito da Tua graça nesta hora, na leitura da Tua palavra, na edificação pelo Teu Espírito. Nós clamamos que o Senhor nos fale esta noite, para que em tudo Cristo seja glorificado. Honra o Teu Filho, meu Pai. Trata com a Tua igreja. Salva aqueles a quem Tu tens escolhido pela Tua graça. E enche o nosso coração de profunda alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 2. Versículo 14. Colossenses 2, 14. Continuamos aqui ainda. Tendo cancelado o escrito, a cédula da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, esse escrito que era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Uma versão diz em si mesmo, outra versão diz na cruz. Quando Moisés apresentou para o povo a lei, o povo disse uma coisa muito interessante, que está em Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Se eles não tivessem feito este contrato, porque um contrato é sempre bilateral, a história do povo de Deus teria sido outra história. Mas eles puseram assinatura neste documento, a lei. E eles avalizaram a lei. Quando você coloca o seu assinatura numa nota promissória, você agora está responsável pelo pagamento desta dívida. E aqui nós temos a assinatura da história do povo de Deus em cima da lei. Vamos ler o verso 24, capítulo 24, versículo 3 de Êxodo. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Presta atenção. Quando Moisés colocou todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então, lembra-se que eu já falei aqui algumas vezes, um velho professor do ISBEL,
dizia assim: todas as vezes que você encontrar um então na Bíblia, então pare e faça a ligação deste então com o que está dito atrás. Então, depois que Moisés apresentou todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então todo o povo respondeu a uma voz, por unanimidade, em uníssono: tudo o que falou o Senhor, faremos. E agora? Estou ligado à lei e vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Até aquele ponto, o povo fazia algumas coisas e Deus vinha, acertava. Deus sempre remediou, corrigiu, tratou. Daquele ponto em diante, o povo passou a ser devedor da lei. E a Bíblia nos diz que quando você pratica toda a lei e tropeça num, você se torna réu de toda a lei. Com isto ficou claro que ninguém conseguia praticar a lei. O próprio Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio, esse é um nome interessante. Outra vez, a segunda vez, a lei repetida, Deuteronômios, lei, outra vez a lei. Êxodo, Deus apresentou a lei, agora ele repete aquilo que ele havia dito lá. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, quando o povo se diz cumpridor da lei, e iria cumprir a lei, aquilo que Deus havia dito, ele diz: pode deixar que nós faremos. Aí Deus, é até bom ler um pouquinho os versos 27 e 28, antes de ler o verso 29. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, ó Senhor, as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos, para sempre. O Senhor disse assim, olha, quando eles disseram: olha, Moisés, nós não iremos não, porque a gente está com medo do Senhor, por causa do fogo, dos terremotos. Vai você em nosso lugar, e você fica como um intermediário. E o que o Senhor contar para você, você conta para nós, e o que você contar para nós, nós vamos fazer. E aí o Senhor diz assim: o que vocês falaram estava certo. Mas ele usa essa expressão: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Os mandamentos é para bem, mas quem é de nós aqui capaz de cumprir os mandamentos de Deus? A lei, ela não consegue, nós não conseguimos praticar a lei, e ela vem como um belo diagnóstico da nossa natureza. Quando eu leio a lei, eu vejo a minha natureza. E vejo a incapacidade e impossibilidade de praticá-la. A lei me condena. A lei não serve para a salvação. Ela é terapêutica, sim, no sentido de que ela vai diagnosticar a doença, mas ela não tem o tratamento. Ela mostra
quem você e eu somos. Em Romanos capítulo 3, os versos 19 e 20, a palavra de Deus é muito enfática, mostrando que o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei, o que acontece? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Antes de se pregar a graça, dever-se-ia pregar a lei. Aliás, este é um dos grandes erros que eu tenho cometido na minha vida. Quero penitenciar-me. Antes de você colocar o remédio para o paciente, é preciso fazer o diagnóstico. Hoje de manhã, pela graça do Senhor, nós falamos um pouco sobre aquela pecadora, perdoada pelo Senhor de muitos pecados, e que portanto se tornou uma adoradora extraordinária, porque os bons, ou vamos dizer, os adoradores adequados, são exatamente os maiores pecadores, que se veem totalmente perdoados pela graça incondicional de Deus, em Cristo Jesus. Os melhores adoradores, se é que vamos usar assim, são exatamente os piores pecadores, que são gratos por uma graça que veio ao seu coração para perdoá-los incondicionalmente. E toda murmuração e reclamação que nós fazemos implica que ainda não conhecemos o que significa o perdão de Deus, porque achamos que temos direitos. Achamos que temos direitos. A reclamação, eu disse que no reino de Deus não há sindicato. Nós somos pessoas agraciadas por Deus. E o que a lei vem me fazer é mostrar o quão indigno, pecador, eu sou. Pilatos colocou uma sentença na cruz, mandou gravar. Isto foi colocado em 3 línguas, em hebraico, grego e latim. Dizem os estudiosos, hebraico, a língua da religião. O grego, a língua da filosofia, do pensamento. O latim, a língua do direito, do governo. As 3 línguas foi escrito uma tarja em cima da cabeça. O que foi a tarja que foi colocada acima da cabeça de Jesus por ordem de Pilatos? Lembram-se? O que é que diz a tarja? Jesus Nazarenos. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus não gostaram daquilo. Ele diz que é rei. Mas só um rei, de um reino maior, poderia remover aquele escrito de dívida que era contra nós, que foi assinado pelo povo de Deus com a confissão
confissão voluntária de todo o povo. Faremos, mas nós não somos capazes de fazer. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus, ele disse que ele vinha fazer uma obra especial com relação à lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18 mostra a sua missão com relação à lei e às profecias. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nem um i, nem um tio será removido da lei, até que tudo se cumpra. Qual foi a última palavra de Jesus lá na cruz? Tudo está cumprido ou consumado. O que significa isto? Que ele é o fim da lei. Que ele cumpriu plenamente o que a lei exigia. Naquele momento que o Senhor Jesus inclinou a sua cabeça, foi o último estertor da vida adâmica que estava nele. Aquele que não conheceu o pecado, agora tinha recebido os nossos pecados. E ao derramar todo o seu sangue, a última força, tem a impressão que quando ele estava sentado ali naquele coxinho que ficava em cima, ele levantava os seus pés, disse isso domingo passado, que o crucificando tinha uma parte embaixo no pé que o apoiava e uma outra aqui, que era para aumentar o sofrimento. E ele tinha que respirar, e a grande coisa era a dor que ele sentia. E na respiração ele fazia este movimento. Eu acredito que esse era o movimento para esmagar a cabeça da serpente. Porque ele disse que ela iria ferir o calcanhar dele, e ele iria esmagar a cabeça da serpente. Quando ele estava fazendo aquele movimento de dor, chegou um momento que toda a sua vida, a vida da alma está no sangue, diz a Bíblia. Por isso ele derramou a sua alma na morte. Derramou a vida da alma. Naquele momento em que ele se derramava, a última força que ele teve para dizer é que tudo estava cumprido. Aquilo que ele veio fazer se cumpriu. Cumpriu a lei. Cumpriu a obra de Deus. Está cumprido. Então, quando Paulo está analisando lá em Romanos, capítulo 10, vamos a Romanos 10, versículo 4, ele vai mostrar que Cristo é a finalidade da lei, é o termo da lei, é o fim da lei, é o cumprimento da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça ou para a justificação de todo aquele que crê. Quem está debaixo da suficiência de Cristo está isentado da condenação do pecado. Isto é claro? Teologicamente, muitas pessoas aceitam isto. Eu também aceito isto. Recebo isto como um fato. Mas praticamente,
temos dificuldades na nossa prática de usufruir deste benefício eterno, que é o cancelamento do escrito de dívida que era contra nós. E muitas vezes nós nos tornamos como que pagadores de prestações, fazendo nas obras, no cumprimento das obras, uma espécie de compensação por esta conta. Eu tenho que pagar alguma coisa. Não, irmãos. E quero até dizer para você que as obras que nós praticamos depois da salvação, elas são chamadas de boas obras. Antes da salvação não existem boas obras, existem obras de justiça praticadas por nós. Depois da salvação é que ela tem esse nome, boas obras, que elas foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Estas boas obras são preparadas por Deus porque só Deus é bom. E só deste tronco bom pode vir uma coisa boa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. O homem natural não produz boas obras, produz obras de justiça própria, não de justiça de Deus. Porque de justiça de Deus só Jesus Cristo foi praticante delas. Nós não somos praticantes. A obra que você faz para tentar minimizar a sua culpa é, na Bíblia, chamado de panos podres de menstruação. Trapos de imundícia. Sujeira. Coisa nojenta. Podre. Porque as nossas obras praticadas em Cristo, toda ela tem o aval de Cristo e a glória vai para Cristo. E nós não recebemos nada. Então o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se estamos debaixo do indulto de Cristo, do perdão de Cristo, então estamos isentados de toda a culpabilidade. Por isso mesmo é que ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Não tem nenhuma vantagem, é prejudicial. Cristo cumpriu plenamente. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 53, verso 11, que mostra a coisa que ele fez. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é um dos textos preciosos. Ele verá, isto é, Jesus verá. Engraçado que ele está dizendo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Uma pessoa que ia morrer, ia ver o fruto do seu penoso trabalho, porque ia ressuscitar. Então a ressurreição já está inserida aqui. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Toda a satisfação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo está em Cristo. Está satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele carregou os nossos pecados, todos, para nos justificar. Retirou. Um dos homens que contribuiu muito com a inódia cristã, com os hinos cristãos, foi John Newton. Ele viveu no século XVIII. Foi um escravagista. Ele ficou muito rico, comprando escravos na África e vendendo-os na Europa. Era um homem perverso, um homem sem a graça, um homem ateu, que
tinha fazendas de escravos na Europa, engordava, eles vinham naqueles navios negreiros, emagreciam porque tinha uma ração muito limitada, muitos morriam na viagem, e outros chegavam, tinham que ir para a fazenda para ser engordado, como se faz com boi, e depois que aquele escravo estava gordo, ele era vendido no mercado, e ele ganhou muito dinheiro. E numa dessas viagens que ele estava fazendo, o navio foi destroçado por uma tempestade, e ele foi atirado fora do navio, quebrado, e ficou em cima de umas tábuas, e naquele lugar ermo do mar, ele clamou a Deus por misericórdia, e o Deus da misericórdia e da graça é sempre presente na tribulação. E John Newton foi convertido pelo Senhor. Ele compôs alguns hinos maravilhosos, um deles que nós cantamos muito frequentemente, diz: a graça eterna de Jesus sim veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular. A graça o medo meu levou, desde o dia em que eu criei, e tão feliz me libertou, ó graça que me fez feliz. Essa graça de Deus. E John Newton, ele analisando este quadro, ele diz assim, num dos cânticos dele, traduzido pelo pastor L. Soares, diz assim: adoremos e cantemos em louvor do Salvador. Exaltemos o seu nome com sincero e santo amor, pois da lei o som veemente ao silêncio reduziu. Do Sinai a chama ardente, com poder ele extinguiu. Com seu sangue nos lavou, junto a Deus nos colocou. Que coisa maravilhosa. Cadê a força do Sinai? Desapareceu no Calvário. A lei foi cumprida. Ele se tornou o fim da lei. Onde está a conta? Foi anulada. Aonde está? Cravada no Rei dos Judeus. Lembra-se, aquele texto está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, império das trevas, imperador. Jesus Cristo não é imperador. Jesus Cristo vem de uma família real, ele é rei. A diferença dos imperadores é que os imperadores governavam pelo poder, pelo domínio, pela força. César era imperador, César não era rei. O rei tem dinastia. O reino é diferente do império. Ele nos transportou do império para o reino do Filho do seu amor. Ali ele cancelou o escrito, a dívida que nos era tão prejudicial. Ele viu o penoso trabalho, ficou satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificou a muitos. Nós fomos justificados, nós somos justificados. Quando Deus olha para você, Ele vê você em Cristo, e em Cristo Ele vê você inculpável, irrepreensível, sem nenhuma mancha. Como assim? Porque Ele satisfez plenamente tudo o que a lei exigia e nos libertou totalmente. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Podemos ler. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É engraçado isso, né? É engraçado.
O que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança de carne pecaminosa. Não igual, semelhante. Ele tinha uma carne semelhante à nossa. Só que ele não tinha pecado. Todas as observações que nós podemos ter disto aqui, por que Jesus não tinha pecado? Então, nós temos aí uma teoria que diz que Jesus não tinha pecado porque Maria não tinha pecado. Mas isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa concepção de Maria sem pecado, ela é muito moderna. Ela só data do ano de 1876. Portanto, é coisa muito moderna. Foi um pio destes que deu esse pio. Mas não tem, biblicamente, nenhuma conotação. O que é? É que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, não diz que foi por uma mulher. Diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Inclusive Maria. Só que não é a mulher que transmite o pecado. Quem transmite o pecado é o X. X é do homem, né? E Y é da mulher, né? Ou é o contrário? É o contrário? Y é do homem? Então é o Y. É o homem que transmite o pecado. Maria recebeu o óvulo do Espírito Santo. Perdão, o esperma do Espírito Santo. Não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, mas tinha um corpo semelhante ao nosso. Estava enfermo por causa do pecado, ainda que não tivesse pecado. Então nós temos um princípio da homeopatia. Qual é o princípio da homeopatia? Similis similibus curandum. O que significa isso? É que o similar cura o similar. Se você está com uma doença, você toma a doença para ficar curado da doença. Você toma uma quantidade daquilo que produzia, ou que produz a doença. É o sistema parecido com os antígenos, os contravenenos da cobra. Antídotos. Os contravenenos. Jesus não tinha pecados, mas ele recebeu o pecado. Eu fico pensando no cavalo que tem que receber a picada da cobra, para depois tirar o sangue do cavalo e tirar o soro, para que com aquele soro se faça o antiofídico, para quando nós, ao sermos picados por uma cobra, o médico dá o antiofídico. Aquele cavalo é muito parecido com Jesus. Aquilo que está fazendo naquele cavalo. Você bota o pecado dele, e a justiça de Cristo pode fazer que ele diz uma coisa aqui que me chama a atenção. Com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Mas não cumpriu, não foi em Cristo? Mas ele nos identificou com ele. E agora, onde está o escrito da lei? Cadê a conta? Domingo passado entrou um moço aqui, cheio de culpa. Quando ele viu o valor do sacrifício de Cristo, saiu daqui pulando dessa altura, dizendo: minha culpa foi removida. Deus levou a conta toda lá na cruz. Aleluia. Tem gente aqui hoje, como eu, às vezes tentando se penitenciar. Mas esta conta está paga. Eu gosto muito, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança. Acabou.
Eu não tenho tempo mais, só mais um texto, Atos capítulo 13, versos 38 e 39. 38 e 39. Irmãos... Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Eu quero que você observe outra vez. Leia, por favor, meu irmão, outra vez. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Lê outra vez, está aí, meu irmão. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. O que a palavra remissão significa? Remissão. O que é remissão? Perdão. A conta foi paga, foi remida. Amém. O sujeito tem uma hipoteca lá na Caixa Econômica, botou joia lá. Hipotecou lá as joias, tem um dinheiro, vai lá depois e faz a remissão. Pagou, tirou. E ele está dizendo aqui, olha o que ele diz, tomai, pois, irmãos. Ele está falando para irmãos, conhecimento. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia perdão de pecados, remissão de pecados, por meio deste. Esse deste aqui é Jesus. É Jesus. E por meio dele, o que é que tem? Todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E por meio dele, isto é, de Jesus, todo o que crê, você pode mudar aqui o verbo, pode, se você quiser. Mas o verbo é justificado, tá bom, mas também pode dizer está justificado, como diz uma outra versão. É o mesmo verbo eimi. Está justificado ou é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Cristo é o cumprimento da lei. A conta foi cancelada. O escrito de dívida que era contra nós e que nos era inteiramente prejudicial, cravou na cruz, anulou, risco, anulou. Cobra, por favor. No segundo culto, se Deus quiser, nós vamos botar o ponto aqui em cima. Quem é agora a segunda pessoa? É que os cobradores de imposto foram exonerados e perderam o emprego. Não tem mais o que cobrar. Cancelada está. Acho que daqui a gente caminha um pouco mais. Zé Fini? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.